E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? É o seguinte, fala um pouquinho a respeito da espiritualidade. Como assim? O que significa isso? A espiritualidade diz respeito a uma parte na qual nós não tocamos materialmente, não é algo visível, algo que nós temos uma visualização plena, na maioria das vezes. Então, assim, a espiritualidade ela diz respeito a algo mais profundo, o nosso eu interior mais íntimo, mais profundo. A princípio, havia muitos estudos, né, em relação a quociente intelectual, a nossa racionalização, as nossas emoções, e para unir esses dois, houve essa investigação não, essa descoberta mais apurada, né, desse lado espiritual, algo mais profundo que nos faz ter a consciência das coisas. É o que te faz refletir quem nós somos, o que molda nossa personalidade, comportamento, o que nos faz defender com força ou não nossos valores, princípios, aquilo que acreditamos e poder agir com isso no dia a dia. Então, quando você tem uma força espiritual e desenvolve isso, você consegue ter mais resiliência na vida, o seu caráter é fortalecido, você defende princípios e valores, você resiste mais à dor e ao sofrimento, você resiste às tentações de fazer coisas que não beneficia outras pessoas. Você se torna uma pessoa tem uma visão mais holística das coisas, não fica preso a um determinado assunto, a um determinado conteúdo ou aquilo que você pensa que só sabe fazer uma coisa. Mas não, você começa a se tornar mais holístico, mais abrangente com as coisas. Você não fica preso a uma determinada coisa específica, entende? Então, assim, você já tinha parado para pensar sobre esse assunto? Você tem noção da importância dele na nossa vida? Se não, eu vou esclarecer mais do que se trata. Quais são os benefícios se a gente começar a ter um entendimento disso, se a gente começar a praticar no dia a dia? Esse lado espiritual, quando a gente fortalece, nós desenvolvemos mais resiliência, nós temos mais uma capacidade de resistir àquelas tentações imediatas. Então, a partir disso, nós podemos prevenir problemas ou distúrbios mentais, por exemplo. Existem algumas práticas que eu vou falar mais adiante ou em outros vídeos que você pode começar a fazer. Práticas simples que você pode fazer no dia a dia e às vezes não precisa de nenhum instrumento. É isso mesmo, porque quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando da natureza, da plenitude do nosso ser. Nós estamos falando do todo. Então, abrange mais do que a questão física, mais do que as coisas materiais. Entende? É algo que é completo. Então, as práticas que fortalecem essa nossa inteligência espiritual e nos trazem saúde mental, física e emocional, a partir desse entendimento, são práticas simples. E elas trazem, claro, com o hábito, né, que você cria dessas práticas, traz benefícios que talvez você nunca imaginou que pudesse ter a partir disso. Eu vou dar um exemplo. Quando você pratica atenção plena, por exemplo, você pode acabar de vez com a ansiedade, com a preocupação excessiva, com o medo do futuro. A atenção plena, que pode ser através da meditação, é uma prática em que você volta a atenção para o seu corpo, por exemplo. Você pode fazer isso numa caminhada,
Por exemplo, você está lá caminhando e aí você traz a sua atenção para aquele momento presente. Você começa a pensar nas partes do seu corpo, nas suas mãos, suas pernas, seu coração. Você sente os batimentos do seu coração. Você observa a sua respiração. Se você estiver caminhando em algum parque onde tem contato com a natureza, isso é ótimo, porque você pode ter um melhor aprofundamento, né? Essa conexão com o seu íntimo, observando a natureza, alguns sons da natureza, o canto dos pássaros, sentindo o vento batendo na sua pele. Isso são recursos que, utilizados, melhoram a nossa meditação. Meditação significa parar e observar um ponto específico, um objeto específico. E isso pode ser o seu corpo. E você pode juntar isso com outras coisas, como os sons da natureza. Então, assim, são medidas que não requer instrumentos, que não requer gastar dinheiro. Você não precisa de nada disso. Você pode fazer apenas com os recursos que estão disponíveis, que é o seu corpo. E, na verdade, a inteligência espiritual, ela não depende nem de religião, por exemplo. Aqui eu não estou falando nada de religião. Pelo contrário, a religião é que depende da espiritualidade. Então, a pessoa ela pode ser forte espiritualmente, mas não ter nenhum vínculo religioso. Por quê? A espiritualidade, ela vem muito antes de costumes, de valores, de crenças. Isso é desenvolvido normalmente quando nós nos incluímos numa sociedade, quando nós nos juntamos com outras pessoas e adquirimos esses valores. E a espiritualidade, ela vem antes disso. Ela vem antes da formação dessas crenças ou desses valores. Pelo contrário, para que você consiga se adequar aos valores da sociedade, você consiga desenvolver crença em alguma coisa, você precisa da espiritualidade. Então a espiritualidade ela é independente, entende? Eu não vou expandir muito esse assunto, eu vou cortar aqui, mas em outros vídeos eu vou aprofundar um pouquinho mais, vou dar mais exemplos de como você pode fortalecer isso, como isso pode resolver muitos problemas físicos, problemas emocionais na sua vida, ansiedade, depressão, o estresse, que hoje em dia transtornos mentais chegam aí a 40% da população brasileira. Imagina isso, quase 90% em um país com mais de 200 milhões de pessoas. Então eu vou trazer algumas práticas que você pode fazer no dia a dia que vão trazer benefícios aí que talvez você nunca imaginou que seria possível. E que às vezes você fica gastando dinheiro com diversas coisas e pessoas e não resolve isso, tá? Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo, mas em outros me aprofundarei mais nesse assunto, tá bom? Valeu!